quero convidá-lo a meditarmos na palavra do Senhor nessa noite e estaremos dando início à série de mensagens na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, e eu estou colocando como um tema geral para esta carta: firmados em Cristo. Firmados em Cristo. Hoje vamos apenas fazer uma introdução a esta série, e eu tenho certeza de que, se você acompanhar a todas as mensagens, você vai ser muito abençoado, porque é uma carta que fala muito forte, uma carta com uma teologia muito forte. E nesse tempo em que nós estamos precisando de firmeza, de solidez, onde tantos ventos, toda essa situação de pandemia tem abalado a muitas pessoas, a todos nós, não a muitas pessoas, mas a todos, eu creio que estar firmado em Cristo é a única forma de sobrevivermos, de vivermos de forma plena e abundante, de acordo com a palavra do Senhor. E eu quero, então, propor a você para hoje o seguinte tema: eu te desejo graça e paz. Nós vamos usar como base apenas os 2 primeiros versículos do primeiro capítulo de Colossenses. Eu convido você já a abrir a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1, versos de número 1 e 2. Antes de ler, eu quero situá-lo um pouco aí na carta, de acordo com alguns comentaristas, de forma especial o comentário de William Barclay. Ele diz que a 160 quilômetros de Éfeso, no vale do rio Lico, perto da confluência com Meandro, existiam essas 3 grandes cidades: Laodiceia, Hierápolis e Colossos. Então, essas 3 cidades naquela mesma região, na província romana da Ásia. A região era uma região rica, era uma região famosa, Eu já falei aqui em outras mensagens sobre Laodiceia, falando na carta no livro de Apocalipse. E ela era uma cidade rica, famosa pelas as suas iguarias de tecido, tingimento de tecidos. Colossos também era uma cidade rica em indústrias, de tinturas. Enfim, essas 3 cidades eram cidades importantes dentro daquela geografia e do comércio local. Acontece que, com o passar do tempo, o comentarista diz que Colossos ela não tem o mesmo destino de Hierápolis e de Laodiceia. Colossos acaba se tornando uma cidade não tão próspera com o passar do tempo. E naquele tempo em que o apóstolo Paulo escreve a carta, de acordo com o autor, ela é apenas uma pequena aldeia, Mas acontece que ali, naquela localidade, está emergindo algumas questões que são importantes para o Evangelho, questões que precisam ser combatidas para que o Evangelho possa realmente florescer. Por isso essa carta se torna tão importante. Ela trata de questões de heresias que eram combatidas, e ela mostra então a importância dessa firmeza em Cristo. Essa igreja ela não foi fundada pelo apóstolo Paulo pessoalmente, Se a gente vai ler no capítulo 2, na sequência, Paulo declara isso, que essa é uma das igrejas que ele não esteve lá pessoalmente, e por conta disso a gente não sabe exatamente o fundador da igreja, mas, de acordo com o texto, a suspeita do provável fundador ser Epáfras, porque ele é descrito ali por Paulo como um ministro, não só em Colossos, mas também se relacionando àquela região, Hierápolis e Laodiceia. Bom, esse é um contexto geral da carta. O apóstolo Paulo, quando ele chega ali, o tempo que ele fica em Éfeso, ele faz um evangelismo muito forte, e por isso o evangelho se expande, chegando até a cidade de Colossos, uma cidade cercada pelo paganismo, e por isso
essas heresias que estão sendo combatidas pelo Evangelho precisam ser firmadas, né? Por isso essa carta vai nos dar um suporte para vivermos nesse tempo, que é um tempo tão difícil, tempo esse que nós estamos enfrentando. Mas hoje eu quero trazer para você uma palavra mais pastoral, uma palavra, vamos ministrar a ceia, e logo essa apresentação do apóstolo Paulo, que é tão rica. E por isso eu quero convidá-lo a ler agora comigo apenas os versos 1 e 2 da carta aos Colossenses, no primeiro capítulo. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Gente, que coisa linda é essa introdução da carta dos Colossenses. E logo no início o apóstolo Paulo, ele se apresenta. Essa palavra é uma palavra autorizada. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Paulo está afirmando o seu ministério, o seu apostolado, a sua autoridade. Apóstolo é enviado da parte de. E ele é apóstolo de Cristo Jesus. Ele é enviado da parte de Cristo. A mensagem que ele vai anunciar é uma mensagem enviada da parte de Cristo. A palavra que Paulo vai deixar é uma palavra vinda de Cristo. E o que a gente já aprende de início aqui? Aprendemos que nós também somos enviados da parte de Cristo. Nós também, assim como o apóstolo Paulo, fomos escolhidos por Cristo. Precisamos ter em nós essa autoridade de que a palavra que sai do nosso lábio, sendo palavra de Deus, é palavra autorizada por Deus. João capítulo 15, verso 16, vai dizer assim, é o Senhor Jesus falando aos seus discípulos, palavra que serve para nós. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Percebe que Jesus está falando aos seus discípulos sobre a autoridade que é concedida a eles, porque eles foram escolhidos por Jesus. Querido, da mesma forma você que me ouve, que já é um servo de Deus, alguém que tem uma experiência com o Senhor, você precisa fazer uso dessa autoridade nesse tempo tão difícil, para que a palavra que sai do seu lábio seja a palavra de Deus e que leve uma mensagem de vida, de esperança, de salvação, de transformação no meio de tanta dor e sofrimento. Nós precisamos ter a palavra do Senhor em nossos lábios, com autoridade, para que sejamos agentes transformadores desse tempo. Você tem feito uso dessa palavra? Você tem assumido esse papel? É o primeiro desafio que eu deixo para você já aqui nessa noite. Você que já conhece o Senhor Jesus e que está nos acompanhando. A carta continua. E ainda aqui na saudação o apóstolo diz que a carta é destinada ao irmão Timóteo e aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Perceba que ele chama Timóteo, que é o seu filho na fé,
de irmão, é fraternidade. Timóteo está ao seu lado. Timóteo está trabalhando junto a Paulo. E essa carta é destinada também a irmãos que estão ali em Colossos. Percebe que Paulo está valorizando as pessoas, o relacionamento. Ele não conhecia aquelas pessoas pessoalmente. Ele entende que é importante mostrar que elas fazem parte da mesma família dele. Em Cristo somos uma grande família. Esse é o lema da nossa igreja, Igreja Batista em Vital Brasil, uma grande família. E isso precisa nos sensibilizar. Eu entendo que é isso que Paulo quer fazer naquele momento, sabe? Essa família, ela não é uma família fechada. Como a família, ela está sempre em crescimento. Família é um lugar onde as pessoas estão sempre chegando. É gente nascendo, é gente casando, é gente tendo filhos. Isso é família. E a igreja do Senhor Jesus, ela precisa ser essa grande família. A igreja do Senhor Jesus precisa revelar esse corpo único. Hoje, enquanto vamos participar aqui da ceia do Senhor, a ceia é esse memorial. É esse momento em que nos lembramos que, pelo seu sacrifício, Cristo nos tornou uma única família, um único corpo, pelo seu sangue e pelo seu corpo. Ali, vertido na cruz, nós nos tornamos família. E o apóstolo ressalta isso nesse momento, sabe? No meio dessa pandemia, nós estamos distanciados fisicamente. Mas isso não pode diminuir o amor entre nós, a fraternidade, o desejo de estar junto, de acolher, de abençoar, de estender a mão, de orar, de interceder. Nós precisamos nos esforçar para continuar sendo família. Família é lugar onde, às vezes, há lutas, sim, há diferenças. Mas existe algo que nos une. E no caso da família de Deus, o que nos une é Cristo. O sacrifício de Cristo. E esse preço, ele é alto demais. Queridos, nós somos uma grande família. E o que você tem desejado para essa família? O que você tem pedido a Deus para essa família? Olha o que Paulo declara no início da sua carta. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, o Pai dessa família, estejam com vocês. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, estejam com vocês. Eu te desejo graça. Graça. Favor de Deus. Imerecido. Quando somos alcançados pela graça de Cristo, a nossa perspectiva de vida muda. Enxergamos o mundo a partir de Cristo. Percebemos seu imenso amor por nós, capaz de entregar-se por nós, e assim desejamos essa graça para todos. Queridos, nós vivemos num mundo onde as pessoas estão cercadas de medo e solidão, onde as pessoas estão em extremo sofrimento, e elas não têm esperança. Mas sabe, quando nós encontramos a cruz de Cristo, nós paramos de olhar para nós mesmos. Nós saímos do centro. Nós não somos mais a referência. O amor de Deus, a graça de Deus, ela
invade a nossa vida e nos transforma. Quando olhamos para nós mesmos, enxergamos falhas, enxergamos pecado, enxergamos impossibilidades. Nós não sabemos como agir. Nós falhamos. Quantas vezes falhamos com as pessoas que nós mais amamos? Quantas vezes erramos? Ficamos perdidos. Quando entendemos a graça de Deus, entendemos que todo gesto do Senhor por nós não é porque existe algo de bom em nós, algo que a gente faça por merecer. É presente. Presente. Sabe, eu tenho recebido presentes de muitas pessoas. Deus, eu tenho um coração muito grato a Deus, porque eu me sinto uma pessoa muito abençoada. E eu já recebi presentes que eram presentes que eu não tinha condições de comprar. E aquela pessoa me presenteou. Eu não sei você, mas às vezes eu fico muito sem graça às vezes nessas situações, constrangido. Mas sabe o que eu tenho aprendido? Eu tenho aprendido que quando alguém te dá de coração um presente, não importa o valor monetário, não importa se você pode comprar ou não aquele presente, porque aquela pessoa está fazendo de coração sincero. Ela está te dando, não porque você merece, mas por aquilo que você é, aquilo que você significa para ela. E quando nós olhamos para Cristo, o seu sacrifício é impagável. Impagável. Sabe, não há nada que possa ser feito por nós para alcançar o sacrifício de Cristo, a graça, aquilo que Ele fez por nós. Não há nada. É presente. Algo que nós não merecemos. Efésios 2, 8 e 9 é um texto que fala disso profundamente. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. O próprio apóstolo está dizendo, olha, o bem maior que nós recebemos, a salvação em Jesus, é graça. É graça. Você já foi alcançado por essa graça, você percebe esse amor de Deus, você já se rendeu a Ele. Você já recebeu isso. Paulo deseja graça. E Paulo deseja também paz. Eu te desejo paz. Como precisamos de paz. Queridos, as últimas semanas foram muito duras. Eu estive em contato com pessoas em extremo sofrimento. As últimas semanas nós enfrentamos mortes, as enfermidades que ainda estão aí. O próprio quadro de retorno da vida, né, esse dito novo normal, porque não dá para usar essa expressão novo normal, porque não é normal usar máscara. Isso não é normal. Nós não podemos entrar num conformismo. Por isso a ciência está trabalhando, por isso todos estão trabalhando para que isso mude. Mas a verdade é que tudo isso tem gerado muita ansiedade, muito sofrimento. Tem tirado a paz das pessoas. E nesse tempo eu busquei o Senhor porque a angústia estava tentando tomar conta de mim. E o Senhor ministrou algumas palavras ao meu coração através de amigos, pastores, especial que eu tenho, pastor João Carlos, é um grande amigo, a gente sempre ora junto, conversa. Mas a palavra de Deus. E eu fiquei pensando, logo no início dessa carta, Paulo, ele deseja paz. Eu desejo paz para você. Filipenses 4 vai dizer, no verso 7, e a paz de Deus,
que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. É esta paz que o apóstolo está desejando. Uma paz que a gente não entende como pode experimentar. No meio de uma pandemia, ela excede, está para além de entendimento. Mas é paz que vem de Deus para nós. Quando olhamos a Bíblia, tem vários exemplos de pessoas que experimentaram dessa paz. E refletindo na palavra, eu me lembro de Ana, mãe do profeta Samuel, mulher que era humilhada pela sua rival. Ana vai ao templo, às lágrimas, em pranto, ela chora, ela se derrama ali. E o profeta a confunde, achando que ela está embriagada. E ela, não, meu Senhor, estou angustiada. E após receber do profeta uma palavra de bênção, ela responde, em 1 Samuel 1, verso 18. Ana respondeu, que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era triste. Perceba, essa mulher, após se derramar diante do Senhor, ela encontra paz. E quando a gente encontra paz, a vida segue. Ela se alimenta, põe um sorriso no rosto e caminha. Você está precisando disso? Me lembro também, em leituras recentes, no Salmo 3, salmo em que Davi está fugindo do seu filho Absalão, após uma revolta política. Ele foge para não ser morto. E fugindo, humilhado, descalço, Davi, no verso 5 do Salmo 3, diz: eu me deito e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Você tem perdido o sono? Ouça as palavras de Davi, um homem que entende o significado da palavra paz. Ele deita e dorme. E acorda, porque é sustentado pelo Senhor. Aleluia. Você quer experimentar dessa paz? Paz que excede o entendimento. Paz que vem do Senhor. Você quer deitar e dormir? Pastor, como eu posso experimentar dessa paz? Vamos à palavra de Deus. Mateus 6, 33 e 34. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Queridos, quer experimentar dessa paz? Então aprenda a viver um dia de cada vez. O que Deus mais tem falado ao meu coração nesses dias é isso. Domingos, aprenda a viver um dia de cada vez. E a viver esse dia na presença do Senhor. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, e todo o resto Ele vai acrescentar. De todo o resto Ele vai cuidar. Percebe isso? O meu problema e o seu problema é que nós insistimos em viver ou no passado ou no futuro. Vivemos no passado e vamos morrendo pela depressão, aprisionados
Vivemos no futuro e vamos morrendo pela ansiedade, aprisionados. Quando, na verdade, tudo que nós precisamos se chama presente. É um presente. Cada dia é um presente de Deus. E quando você experimenta de busca do reino de Deus, quando você se aproxima de Deus, quando você entende o significado do Cristo crucificado, você tem graça, você tem paz. Você tem essa experiência. Cristo deu a vida para que você viva isso. E eu espero que você alcance isso hoje, se rendendo e crendo, confessando a Cristo. Eu desejo para você graça e paz.